Cada comissão temática se subdividia em 3 subcomissões. Essas subcomissões iam fazer o primeiro trabalho, que era levado à comissão temática, comissão própria, comissão do Estado, comissão do Judiciário, e depois ia para a tal relatoria da comissão de sistematização. Conforme o nome está a dizer, ia sistematizar o trabalho das comissões temáticas. Como é que foi escolhido, agora eu volto atrás, porque já contei a história da relatoria, mas antes da relatoria, as comissões temáticas eram escolhidas, o seu presidente e o seu relator, da seguinte forma. O PMDB era o partido mais forte, então Mário Covas escolheu o presidente ou o relator. Quando ele escolheu o presidente, o segundo partido mais forte, que era o PFL, era um líder da Bahia chamado Zé Lourenço, que até que ele era português de nascimento, era um cara de extrema-direita terrível, mas aí ele cabia escolher, então, o relator da comissão temática. E vice-versa, quando o Mário escolheu o relator, a presidência era dele. Só que quando chegou na comissão de sistematização, o PFL, através da sua liderança, foram ao Ulisses, ao Mário, e nós queríamos homenagear Afonso Arinos de Melo, grande professor de direito constitucional, nós queríamos dar a ele a presidência da comissão. Evidentemente, na hora que o Mário e todos concordaram, o relator era do PMDB. E por isso que eu fui eleito, porque eu era do PMDB. Foi a única vez na Assembleia Nacional Constituinte que o relator foi eleito, pela bancada. Os demais foram escolhidos pela liderança, tanto do PMDB como do PFL. E começamos assim nesta famosa carreira, que ainda há pouco foi lembrado, e muito bem lembrado pelo doutor Álvaro, da dificuldade durante 19 meses ininterruptos. Nós trabalhávamos, pelo menos o relator, tinha 3 relatores adjuntos que eu escolhi, dizendo pelo menos quais seriam os melhores. Então eu escolhi um do Rio de Janeiro, que era o deputado Afonso Oliveira, hoje falecido, grande profissionalista, sendo médico. Entendia de muito que nós tínhamos sido colegas lá em 67, então eu conheci. O segundo, o senador José Fogaça, mas recentemente foi prefeito de Porto Alegre, e o outro, que tinha sido relator da Constituição de 67, um dos homens mais corretos com que eu convivi na minha vida, chamado Conde Eires. Conde Eires, de Santa Catarina, primoroso, professor também. E estes 3 nós íamos para o Prodazem e ficávamos, às vezes, até 6 horas da manhã. A luta foi muito grande e durante esses 19 meses eu dormi só 4 horas por noite, se era possível. E no meio da noite, naquela altura, você não tinha identificação do telefone. O telefone tocava na minha casa, meia-noite, pouco eu tinha uma neta nova, de 3, 4 anos, e hoje foi que já viveu os 2 netos. A minha mulher supunha que pudesse ser eu, porque nós estávamos lá no Prodazem, ela atendia e o cara de Comando Delta, o mesmo que já tinha me ameaçado, quando eu fui presidente da ordem, também fui muito ameaçado. Vamos matar o seu marido, vamos estuprar a sua neta, porque ele está contrariando os nossos poderes. E havia um clima de terror. Eu cheguei ao Ulisses, presente, um cidadão também mais correto que a nossa Assembleia Nacional Constituinte fez, foi o Paulo Afonso, que era secretário-geral, depois foi ministro do Tribunal de Contas. Paulo Afonso, Ulisses, eu cheguei na rede e disse ao Ulisses, eu não quero que se dê publicidade, porque não, vamos supor que nós estamos fazendo uma média política função, a Assembleia Nacional Constituinte tinha horário de vida. E o Ulisses me atendeu e foi a melhor coisa que nós fizemos foi nos dar publicidade. Eu só contei isso anos depois, muitos anos depois, porque hoje isso já está esmaecido, não tem mais nenhum valor essas ameaças, nenhum. O país vive um regime de democracia. Mas, ao longo dos trabalhos da Comissão de Sistematização, eu devo lhe dizer que eu adquiri muitos aniversários. Eu fui muito anarquizado. Ao empregado, isso, com advogado, está vendo que é um cara que é lá do Amazonas, é um índio do Amazonas, esse cara é analfabeto. Olha, eu tinha sido em primeiro lugar na minha turma na Faculdade de Direito, falando 3, 4 idiomas, tinha curso na Inglaterra, curso nos Estados Unidos, os caras me chamavam de analfabeto, e eu fui vendo todo esse tipo de estrepulias que faziam nas minhas escolas.
No meio da nossa caminhada, eu tinha recebido das comissões temáticas e das subcomissões uma condição de 2.500 artigos. Hoje, a grande crítica que se faz é que a Constituição é longa. É longa, mas é muito longa. Mais de 2.500 artigos, nós, o trabalho meu, foi reduzido a 245. E para reduzi-las a 245, o que eu arranjei de inimizade, por exemplo, vou contar 3 fatos aqui para vocês verem o que é que o pós-relator propôs. Eu tenho um colega meu, deputado federal, mesmo deputado, depois o senador, disse: olha, essas coisinhas, eu vou te dar um conselho, retira isso, você vai ficar mal. Era o seguinte: emenda constitucional, artigo, todos os carros oficiais serão pintados de uma só cor. Parágrafo único: o Ministério escolherá a cor. Eles não fazem. Mas isso hoje, para nós, estamos ouvindo. Para mim, foi pontapé que ele virou. Você está atrapalhando o aula eleitoral, eu tenho que mostrar trabalho como constituinte, mas não mostra trabalho desse jeito. Você vai ficar sendo ridicularizado, as pessoas vão rir. Como você rindo agora? E disse: se você não retirar, eu derrubo ele. Ele não retirou e eu derrubei ele. O segundo foi de um senador. Vocês hoje podem notar, por essa, então, por a grande diferença disso. Os homens, nós fizemos todas as leis anteriores. E o Código Civil dizia, em 1916, quando ele foi colocado, o chefe, o marido é o chefe da sociedade cultural. O Tribunal dos Homens era o chefe da sociedade cultural. O marido colherá a exercência do domicílio do casal. E mais, mulher não podia fazer nada da situação. E chegou às minhas mãos a possibilidade da gente colocar que os homens e mulheres eram iguais de direitos. Aliás, começa aí, o artigo 5º, inciso 1º, diz que homens e mulheres são iguais de direitos na forma da lei. O senador achou que tinha que colocar uma vírgula e botar a exceção da época da menstruação. Mas quando eu disse para ele que ia derrubar esse membro, até hoje ele não fala comigo. Ele achou que ia fazer um grande trabalho, podia até ser, quem sabe. Mas graças a Deus conseguimos tirar isso e derrubar. O terceiro foi um amigo meu que eu gostava muito. Era um cidadão, mas ele tinha um rua banco, ele tinha sido perseguido pelos banqueiros, Fernando Gasparian. Cara, está melhor que aquele, mas ele tinha uma rádio de banco e apresentou uma emenda dizendo que os juros bancários não poderiam, ao ano, ultrapassar de 12%. Eu disse: Fernando, não faça isso. Você não pode gestar numa condição externa. Esse é o livre comércio. A lei da oferta da procura. E deu o parecer contrário. Ele derrubou o meu parecer. Ele ganhou no plenário. Depois que ele ganhou no plenário, novamente o próprio do relator foi culpado de tudo. E aí toma pau em cima do Fernando Cabral, que nunca mais falou comigo. Porque ele achou que eu poderia ter derrubado a emenda dele. E ele queria, eu acho que hoje sim, uma vingança. Ele era um homem correto. Enfim, além dessas circunstâncias, vocês vejam como é que as coisas se põem. Por que ela é longa, essa Constituição? Eu não estou dizendo isso porque eu li em algum lugar. Eu vivi, eu fui protagonista. Este é o valor deste depoimento. Porque em 1967, nós lá atrás, tínhamos vivido todo aquele período do governo ditatorial. Uns tinham sofrido, outros espancados, outros boicote. Mas, em 86, quando houve a eleição para a Constituinte, aqueles banidos, os caçados, os aposentados, os demitidos, essa diáspora se deu lugar ao reencontro na Assembleia Nacional Constituinte. Foram
eleitos esse tipo de pessoas que tinham, claro e natural, um desejo de vindita, de vingança. E cada um foi pondo a sua emenda no texto constitucional, com razão, porque a disposição legal, se você tem um artigo de lei, no seguinte artigo de lei você revoga o anterior, porque a lei posterior revoga o anterior. Mas a emenda constitucional é muito mais difícil você tirar do texto da Constituição, porque para